Bom dia, meus irmãos, as irmãs do curso online, preparação para obreiro. Estamos aqui vamos postar hoje a próxima lição. Nós estaremos estudando sobre a matéria eclesiástica, mas antes eu vou fazer um resumo do que eu passei para vocês sobre a aula de cooperadores e cooperadoras. Teve algumas perguntas, né? Algumas dúvidas, alguns irmãos fizeram, estão acompanhando direitinho. Isso é muito legal, né? Porque Jesus ele fala para a gente examinar, né? Examinar as escrituras, né? Então, como eu falei para vocês no início do curso, que se você lê a lição e você pesquisar na Bíblia, você vai ter mais entendimento, né? Não é só... Porque às vezes a gente lê um livro e daqui a pouco já esqueceu, porque o que faz a gente lembrar, o Espírito Santo, ele nos lembra, é a palavra. Então, por exemplo, na aula de cooperador, eu coloquei lá o que é, primeiro, o significado, né? Para você entender esse cargo. Para você entender esse cargo, você primeiro precisa entender o significado dele. Então, o cooperador ou a cooperadora, tá? Você vai ver lá em Romanos 16, Paulo fala sobre isso, fala dos cooperadores que ele tinha, das cooperadoras. O que é um cooperador? Cooperador é aquele que auxilia, é aquele que ajuda, entendeu? Então, o cooperador, ele vai tanto ajudar o pastor, o presbítero e o diácono. Ele é um ajudante, entendeu? Então, por exemplo, como é que ele vai ajudar um diácono? Quem organiza a parte administrativa de um culto é os diáconos, diaconato, aí o diácono. Vou explicar isso na próxima aula. E aí o cooperador, ele é o ajudante do diácono, então ele vai ajudar o diácono a organizar o culto. Entendeu? Vamos dar exemplo. Diferente do diácono, o cooperador, ele chega na igreja e ele fica aguardando a ordem. Ele aguarda a ordem. Então vamos dar exemplo que tem um monte de criança correndo dentro da igreja. Então o cooperador, ele só vai chamar a atenção daquelas crianças se a liderança dos diáconos, do diaconato, o diácono que está lá, na verdade o diácono tem que chegar e passar. Normalmente, uma igreja organizada, ela tem uma junta diaconal, que eu vou explicar lá na frente. E essa junta diaconal, ela tem um líder, e esse líder é que coordena os cooperadores, entendeu? Aí esse líder, ele vai passar para os cooperadores o que vai fazer. Irmão, quarta-feira que vem, você vai ficar na porta, você, irmão, vai olhar os carros, você, irmã, vai tomar conta lá da porta do lado dos banheiros das mulheres, entendeu? Esse é o trabalho, para você entender. Por isso que ele vai auxiliar, tá? Outra coisa, vocês viram lá que eu coloquei lá quem separa os cooperadores é o pastor da igreja, o dirigente da igreja, o pastor que está dirigindo a igreja, ele que vê a necessidade de colocar, tá? Então, se ele está vendo lá uma irmã, um irmão que é dedicado, um irmão que ele percebe que realmente tem dom para liderança e tudo, ele vai levar no conselho e apresentar para o conselho. Aí eu coloquei os requisitos do candidato, o requisito, que seja pontual e cumpridor dos seus deveres, que saiba ler e escrever. Por que tem que saber ler e escrever? Porque o cooperador ele vai ficar na porta anotando o nome das pessoas que chegam. Meu irmão, se não sabe ler, se não sabe escrever, o que ele vai anotar lá? Às vezes a gente vai em igrejas aí que o porteiro da igreja, ou o obreiro que está na porta, a obreira, não sabe ler e nem escrever. Então não pode ser. Numa igreja organizada, essa pessoa não pode ser. Ela pode ser até uma pessoa boa, mas ela não pode ser. Entendeu? Normalmente uma pessoa dessa, você põe ela para o ciclo de oração, para ir orar, enfim, tá bom? Que seja dizimista fiel, porque ele tem que ser exemplo, né? Tem que ser exemplo, então tem que ser dizimista fiel, que tenha boa reputação, que seja aquela pessoa que a igreja não tem o que falar mal dela, entendeu? E que ela seja batizada, obviamente, tem que ser batizado, membro da igreja, e tem que ser membro da igreja no mínimo um ano.
Não pode a pessoa batizou hoje e o pastor já separar para obreiro. Tem igrejas, irmão, que a pessoa nem batizou, ele já põe lá para... Tá tudo errado, tudo errado, tudo errado. Eu estou dando aula para vocês do que é certo. Qual que é o certo? Uma pessoa que entra na igreja e aí ela começa a participar dos cultos, aí ela aceita Jesus, aí ela é batizada. Aí a igreja tem que esperar ela um ano, o pastor, né? No caso o pastor, vai esperar ela um ano. Se durante esse ano o pastor vê que ela tem aptidão para administrar trabalho, para ajudar e tudo, ele pode separar essa pessoa como cooperador. Lembrando que o pastor não tem obrigação de separar ninguém tem esse negócio, mas já tem mais de um ano que não quero ser. O pastor vai orar e ele vai separar quando ele está vendo que está precisando de alguém para ajudar na obra. Então ele está falando, poxa, estou pouco obreiro aqui, então eu vou procurar. O que ele vai procurar? Aquela pessoa que tem esses requisitos que eu acabei de colocar aqui. Que seja pontual, que saiba ler e escrever, que é dizimista fiel, que tem boa reputação, que tem mais de um ano na igreja. Pode ser solteiro, não tem problema, a pessoa pode ser solteira, tanto a moça como o rapaz, não tem problema. E tem que ter mais de 18 anos. Não, presta atenção, irmãos, não pode separar cooperadores, cooperadoras com menos de 18 anos. Não pode. Isso cria até processo na igreja. Tá bom? Então não pode. O pastor que zela pela igreja, não adianta ele precipitar, tem um irmãozinho ali bacana, legal, esse irmão é bom, vou separar ele. Não faça isso. Está contra a Bíblia, está contra a lei do país, está contra a direção eclesiástica do Ministério Cristão Esperança. Se você conhecer algum irmão que tem menos de 8 anos, que é cooperador, esse pastor está sendo rebelde. Na nossa igreja não tem, porque quando passa pelo conselho, a primeira coisa que a gente faz é saber quantos anos tem. Ok? E o último lá, eu coloquei os deveres, acabei de falar agora, né? Vai trabalhar na portaria, recepcionar as pessoas que chegam, anotar as oportunidades, quem vai ter oportunidade no culto, fazer as anotações, entendeu? Auxiliar os diáconos nas ordens do culto. Outra coisa que o cooperador pode fazer, auxiliar também os presbíteros. Então, por exemplo, o presbítero vai fazer uma visita na casa de uma pessoa que está doente. Vai o presbítero e a esposa dele. Aí ele convida um cooperador, irmão, vamos comigo lá? Amém, irmão. Ele pode ir lá, porque ele está aprendendo, ele vai aprendendo que um dia ele vai ser presbítero. Entendeu? Ele pode também auxiliar o pastor. Ele pode auxiliar o pastor na direção dos cultos. O pastor pode chamar ele e falar, irmão, você vai dirigir um culto. Irmãos, eu quero que você prega dia tal. Ele pode fazer isso também. E lembrando vocês que cooperadores não se consagra. Não existe consagração para cooperadores. Na Bíblia não tem e na Igreja Cristo Única Esperança também não tem. Nós não consagramos. A irmã fez uma pergunta, pastor, por que o cooperador ele fica à disposição do conselho e do pastor? Porque assim, irmãos, o cooperador, se o pastor separa ele para cooperador e ele não está cumprindo esses requisitos que colocou, o pastor simplesmente pode tirar ele. Como tira um líder de jovem, um líder de mulheres, um líder de criança, entendeu? Pode tirar, não tem problema nenhum. Ele pode chegar e falar, irmão, a partir de hoje você vai para o banco, não quero mais você aqui como obreiro, não quero mais você como cooperador ou cooperadora, não quero mais, você não está preenchendo os requisitos que a igreja exige, que eu quero também, eu quero que você faça as coisas, eu falo para você, você fala que não tem tempo, não dá, não sei, então não quero mais. O pastor pode fazer isso, aí ele tem que ir no conselho e dizer, irmãos, fulano de tal, não é mais cooperador da igreja. Pronto, acabou, porque quem está vendo lá, quem está acompanhando ele é o pastor. Amém, gente? É duro, mas tem que ser assim, tem que ser uma coisa bem organizada, bem ligada mesmo. Tá aí a aula, eu sei que muitos irmãos aí estudaram, entenderam direitinho, mas só fiz esse resumo para tirar as dúvidas tudo maior, ok? Um abração, Deus abençoe e um beijo no coração de cada um de vocês aí, tá? Estarei postando a próxima aula agora sobre o diácono, o papel do diácono, como é que funciona, entendeu? Por que diácono na igreja? Por que a igreja tem que ter diáconos? E na nossa igreja também tem diaconisas, entendeu? Também tem diaconia. Aquilo que eu falei para vocês no gráfico.
Tá? Cooperador e cooperadora na Bíblia tem, tanto feminino como masculino. Mas diácono, aliás, diaconisa na Bíblia não tem. Mas a nossa igreja tem, e eu vou explicar para vocês por que tem que ter diaconisa, mesmo não tendo na Bíblia. Por que tem que ter? Ok? Um abração, Deus abençoe e tenha uma semana abençoada em nome de Jesus.